de crédito Interline 3444-2530, Oral Sim Clínica de Implantes Dentários, Madeireira Primavera, Erva Mate Simeone, Sabe Artigos para Caça e Pesca, Gráfica Suloeste e Léo Móveis. A equipe de jornalismo reunida a partir de agora, Josimar Soares, Ana Luz Longo e também o André Krieger. E nós vamos abrir o programa de hoje com a presença do Tchê Mendes. O Tchê Mendes só pode participar aqui da abertura. A partir das 8h30 nós teremos a presença aqui hoje do prefeito Rogério Pacheco também, que vem falar sobre pavimentações rurais e outros assuntos que podem ser pautados. Mas o Tchê Mendes está aqui porque o Tchê Mendes está com saudades da Aliança, sentou na cadeira que ele ocupou. Quantos anos você trabalhou aqui, Tchê Mendes? 20 anos, Clério. Não. Sim, senhor, 20 anos. 97 até 2017. Poxa. 20 anos, né? Graças a Deus, né? Olha que história bonita, né? Sem nunca ter um conflito, sem nunca ter brigado, sem nunca ter ofendido ninguém. Bom, o Tchê Mendes continua com o pé aqui e com asas por outros lugares aqui, atuando aqui no Oeste Catarinense, Tchê Mendes? Eu tentei mudar um pouco o meu itinerário aí, Clério, porque é o seguinte, eu estava há 20 anos aqui, dia e noite, super exposto, e estava gerando um conflito, assim, até de ordem existencial. O que eu quero, onde eu quero chegar, o que eu estou fazendo aqui. Então, realmente, busquei outros ares e, graças a Deus, está dando tudo certo. Trabalhando mais em 4, 5 rádios lá fora, mas deixei as portas e o coração aberto de toda essa gente, Casa Grande, vocês, pessoas maravilhosas, que eu tenho um grande respeito por vocês, e obrigado por fazerem um jornalismo, sim, isento e desprovido de qualquer interesse político partidário, ao menos na minha lógica. E o Tchê Mendes está aqui conosco porque em 2000, que você foi presidente da Câmara 2015... 2017, se não me engano. 14 ou 17, foi tão difícil para mim, Clério, que eu nem lembro. E teve alguns momentos aí que o Tchê Mendes foi alvo de polêmicas. Um deles, quando ele, com a mesa diretora, adquiriu um Focus, um veículo de R$77 mil para a Câmara de Vereadores, atualizando a frota, trocando do veículo, né? E na época, uma das manifestações de contundência contra a decisão foi feita pelo atual vice-prefeito, que era vereador, o Edilson Massoco. Vamos só ouvir para contextualizar e depois o Tchê Mendes fala. Motor 2.0, potência 155 CV, computador de bordo, transmissão automática em 5 velocidades, roda liga leve, sistema de som com CD player com MP3, rádio AM, FM, entrada USB, Bluetooth e controle de áudio no volante. Um avião, uma nave, para ser mais sincero. Entendo que vereadores não são policiais rodoviários, municipais, estaduais, que precisam de um veículo tão potente, como que esse carro 1000 talvez não fosse importante. Quantas pessoas utilizam de um carro 1000 e dá segurança, sim, para todos os motoristas, e daria segurança também para os vereadores, dessa forma, tendo um custo mais enxuto. Essa manifestação à época, por que a gente reposiciona, como nós fizemos ontem, e o vice-prefeito já teve a oportunidade aqui de dar também a sua declaração sobre esse assunto, porque na época se considerou um luxo, um investimento desnecessário, o Focus de 77 mil. Agora, né, nesse ano, o município adquiriu um novo veículo de 138 mil para atender o gabinete do prefeito, uma decisão da administração. Esse é o conjunto, portanto, deste assunto e desta obra e desta ópera. Tchê Mendes, houve um exagero na época na compra desse veículo? Isso depende do campo de quem analisa, né, Clério? Porque como eu vi ali, não foi nada mais, nada menos que as especificações do carro. É uma prática normal de qualquer licitação você ter as especificações do produto. Então esse cidadão leva à tribuna essa manifestação como se eu tivesse ligado para a fábrica e exigido que o carro viesse com todos esses recursos tecnológicos. Quando na verdade todo o carro. Agora me admira, se há essa admiração por um carro 1000, por que não se comprou um carro 1000 então, né, Clério? Agora, pois é. Você acha que foram injustas as declarações naquele momento ou estão sendo injustas as críticas hoje ao governo? Eu não vou entrar nesse campo aqui porque cada um tem uma lógica política. A minha eu botei Concórdia na frente, eu botei pessoas, eu primei pela gestão da Câmara de Concórdia, uma das mais econômicas do Brasil, inclusive reconhecida a nível de Estado e até a nível nacional, como uma que movido de uma política decente e honesta, conseguiram colocar o nosso município na história, na vanguarda, né, dentro da contextualização política. Esse carro, essa celeuma desse carro, em qualquer outra situação seria normal. Foi um carro barato,
Mas se o senhor voltar um pouco atrás, começou com quase 100 mil, lembra? Lembra que me crucificaram nos ares e, aliás, sim, alguns jornalistas batendo seriamente em cima que o carro custava 90 mil, que era um luxo que o presidente tinha exigido. Quando, na verdade, eu nunca exigi nada, Clélio. Eu nunca sugeri. Aliás, sabe quantas vezes eu viajei em 4 anos? Apenas uma em Brasília. Para tentar recurso que não lembro mais em que situação foi. Em 4 anos de mandato, fui apenas uma viagem a Brasília e uma a Florianópolis na época da Expo aqui, da Expo Agro. Fui representar com muito orgulho lá a Câmara de Vereadores, aliás, chamando a atenção de todos os parlamentares daquele momento. A questão do carro. Alguém falou do carro antigo onde foi parar? O carro antigo a gente doou para a Secretaria da Saúde. Inclusive agradecido por toda a administração na época quando a gente entregou o carro. Se partir do pressuposto do valor, o nosso Focus lá, o da Câmara, custou 40 ou 50 mil, se formos considerar valores. Agora, o presidente nunca comprou carro. Agora, quando, num outro momento, se diz que foi um luxo, uma particularidade minha, há um grande equívoco, uma grande mentira. Porque a compra desse carro foi discutido pela mesa diretora. A pessoa tem que ser muito infantil, muito inconsequente, ou ter muita raiva no coração. Porque como é que eu vou chegar numa Câmara, justamente no momento que eu estava rodeado de inimigos, o senhor sabe disso? Como é que eu ia chegar e dizer, eu quero um carro assim, e se não for com luxo, não vou aceitar. Colocando como se eu tivesse exigido um carro. Na verdade, a gente fez uma reunião, e vou dizer o nome das pessoas, e eu acredito nessas pessoas pela dignidade e o respeito que eu tenho certeza que irão provar se necessário for. Naquela ocasião, Vilmar Comaceto era primeiro secretário, Leocir Zanella era o vice-presidente e o Arlan era o segundo secretário. Foi feita uma reunião, não sei precisar a data. Agora, se alguém foi para a tribuna depois de dizer que não sabia, tem que pedir o porquê que levou esses vereadores a tomar tal atitude. Mas eu confio na minha equipe, porque senão não teria sofrido uma barbaridade para montar essa equipe, que graças a Deus me ajudou a conduzir a Câmara com toda a dignidade. No momento foi decidido entre Arlan Gugliani, Vilmar Comaceto e Leocir Zanella, e por mim, que naquele momento eu era presidente e eles compunham a mesa naquele momento. Então não foi uma decisão particular do presidente, como você coloca nos ares, como se eu tivesse exigido um carro de luxo. E quando esse cidadão coloca, especifica aqueles itens, é coisa normal de qualquer licitação, que o senhor sabe disso. Então simplesmente leu-se aí as características do carro, colocando como se eu tivesse exigido, ligado para a fábrica, vocês me façam um carro assim, senão não aceito. Realmente uma intransigência, claro, que não dá nem para admitir. Bom, a polêmica surgiu agora, exatamente recuperando essa postura do vice-prefeito à época na compra do veículo, e agora o pessoal então queria saber qual era a posição do vice-prefeito na compra do Equinox, né? Um veículo de 138 mil, nesse momento, pela administração municipal. Quem faz essa polêmica, o senhor acha que é justo fazer isso ou não é por aí? Eu digo que o homem é escravo do que diz e dono do que não fala. Tem pessoas na política que fazem política com o umbigo, tem uns que fazem com a alma, tem uns que fazem com o coração. Eu não fiz política de reeleição, porque se eu quisesse me reeleger, era só ter gastado dinheiro, como muita gente me falou. Mendes, se você quer se reeleger, você tem que gastar dinheiro. Digo, não, eu prefiro perder. Por isso que eu fui até a metade da minha campanha e abandonei. Quando eu vi que tinha que comprar, gastar dinheiro para me contrapor toda a minha opinião de rádio, eu peguei e desisti da campanha. Eu não seria mais uma pessoa falando em dignidade, em respeito, em honra e sendo canalha comprando voto para obter o poder. Não faria isso, não, jamais faria. Talvez por isso esteja aí a minha derrocada, mas teve gente, Clélio, que passou 4 anos, ao invés de se preocuparem com Concórdia, se preocuparam comigo. Quer dizer, o projeto político de alguns elementos foi me derrubar, jamais colocar Concórdia como prioridade. Eu que coloquei Concórdia avante de qualquer contexto e conceito, acabei ficando sozinho na estrada, e você sabe disso. Você acha, Tchê Mendes, que você deu apoio para pessoas durante o seu mandato, independente até de partido político, compôs politicamente, e depois, na hora decisiva, você foi abandonado? Decepção, Clélio. Porque quando você é honesto, sério e justo, você sofre o dobro. Porque ser canalha, sem vergonha e mentiroso é a coisa mais fácil. Você monta uma tropa imediatamente. Porque o mundo está cheio de pessoas com tais predicados. Agora, quando você reza por uma cartilha, por uma lógica, para dar exemplo, porque o que eu tenho não vai sobrar nada para mim, Clélio. O pouco que eu tenho reverte-se em exemplo. Passe onde eu trabalhei, nas 10, 12 cidades, 5, 6 rádios que eu trabalho, vê se um dia alguém tem uma vírgula contra mim. A negociação da Câmara, a presidência, não negociei uma vírgula. Ali, quem sabe, houve
um contraditório, por que eu não me ajoelhei? Por que eu não segui uma regra da política tradicional e antiga? Porque eu entrei para fazer a diferença. Fiz a diferença, atuei diferente, tenho orgulho do que fiz, coloquei a Câmara de Concórdia em primeiro lugar no Brasil, se não em primeiro, mas ali próximo aos primeiros, e dei exemplo de decência e dignidade. E deixo bem claro aqui, quem quiser aprender política decente, honesta e com vergonha na cara, me procure que eu dou aula de graça. Inclusive esses senhores que me contestam. Tia Mendes, uma situação que ele causou um desgaste político foi aquela decisão que envolveu a reposição, a negociação salarial com os servidores municipais. E você votou pela proposta que havia sido encaminhada pelo governo. Lhe custou caro isso? Custou. Custou porque alguém usou o sindicato na época. Mas e você faria isso de novo? Faria tudo de novo porque eu tenho vergonha na cara, Clério. Tenho vergonha e responsabilidade nos cargos que eu assumo. Tanto que eu tô aqui 20 anos na Aliança, pede se eu falhei uma vez. Pede se um dia eu não vim trabalhar por bebedeira, por ser vergonhice ou por ser vagabundo. 20 anos de segunda a segunda aqui dentro. Lá na Câmara, todos os dias na Câmara. Todos os dias às 7h30 no horário normal. E tinha que ouvir alguns pseudos intelectuais aqui da cidade dizendo que passava na Câmara lá e não via ninguém. Mas também não tinham dignidade para entrar lá dentro ver quem é que estava trabalhando. Então o que me deixa intrínseco nesse processo, Clélio, é que naquele momento eu dei aumento para os servidores, mas havia uma pressão muito grande em cima de mim. Não pelos funcionários. Os funcionários queriam. Mas existia um conceito político que não queria. Não queria o quê? Para me deixar eu na linha de fogo. Porque todos sabiam que ia estourar na minha mão. Tanto a situação quanto a oposição. Vamos jogar nas mãos do Tchê que ele se arrebente. Aí vamos ponderar. Na época não deu para explicar porque ninguém queria saber. Eu me vendi. Lembra a tese do Mendes está sendo vendido. Dei aumento de 11%. Alguém usou o sindicato para se opor a mim. O sindicato foi lá, fez fofoca com os funcionários, botou na cabeça dos funcionários que eu estava contra eles, eu que dei aumento. Agora, quem não deu aumento veio a público dizer que apoiavam os servidores públicos. Mas que diabo de política é essa? Quer dizer, que não dá o aumento e apoia os servidores? Eu que dei sou contra os servidores? Isso é forma de fazer política? Hoje eu me sinto orgulho de estar fora, Clério. Bom, Tia Mendes, para a gente concluir, você acompanha de algum modo a atual administração? Tem alguma opinião? Como é que você avalia? Bem, eu procuro tratar as pessoas como elas me tratam, Clélio. Me trata com respeito, vai ter respeito. Me trata com ressalvas, ou com indecência, ou com imoralidade, eu não teria que descer alguns degraus para encontrar determinadas figuras desse processo. Mas eu espero, não quero aqui criar uma régua de valor, porque nem cabe a mim. Mas só deixar claro para o cidadão ouvinte que, graças a Deus, nesses 4 anos, você gastou muito lá em diária uma época, né? Na minha gestão foi gastado 38 mil de diária. Olha quanto a gente baixou a diária. E outras tantas economias, doamos recurso para o hospital público. Estava brigando para a extensão do câncer aqui em Concórdia, juntamente com os outros vereadores. Claro que eu nunca fiz sozinho, mas havia uma equipe de pessoas realmente preocupada com Concórdia. Preocupada com as pessoas, com o cidadão, com a saúde. E na nossa época nunca faltou remédio nos postos. A gente brigava todo santo dia para que realmente pudesse dar o mínimo de atenção ao cidadão brasileiro. Então me causa um pouco de revolta, embora não muito. Mas a questão de coisas tão pequenas, vamos olhar a Concórdia. Vamos ver essa gente que trabalha, sofre tanto, paga uma carga tributária e não tem o mínimo de atenção dos poderes constituídos. Então não quero aqui criar régua de valor, Clério, mas eu espero que a consciência política de Concórdia saia do umbigo. De uma vez por todas, saiam do umbigo e venham para a realidade das ruas. Que encontre esse povo calejado, sofrido, que já não sabe mais em quem se agarrar para ter o mínimo de atenção. Eu, fora da política, continuo fazendo a minha parte. Vou ser sempre solidário às pessoas, sendo autoridade ou não. Mas me orgulho de tudo que eu fiz, faria tudo de novo. E com relação à atual administração, eu espero que apenas larguem do umbigo e não fiquem só pensando em perspectivas de novas eleições e que realmente coloquem o cidadão como prioridade no processo e jamais a frequência ou sequência dentro do processo político, porque tem muita gente que tem que mentir porque não sabe o que é a verdade, Clério. Tia Mendes, obrigado pela sua presença aqui. O Tia Mendes participando do nosso programa hoje. Tá com pressa, o Tia Mendes, mas pode dizer pode dizer um tchau aqui, né, Tia Mendes? Tia Mendes aqui cumprimentando os nossos colegas de trabalho. Tia Mendes, obrigado pela sua visita e por ter participado do nosso Mesa Redonda. Obrigado, Clério. Eu não queria mexer mais nesse assunto porque é passado, mas é nojento. Cada pouco a gente está ouvindo como se eu tivesse comprado um carro, como se eu quisesse pro meu luxo, pro meu prazer. Tinha mesa diretora, assessoria jurídica na pessoa do Betinho. Tem toda uma equipe de pessoas que estavam próximas lá e que viram e que
consciência e responsabilidade, dignidade que esses senhores têm, se precisar, eu tenho certeza que eles vão vir a público dizer sim, houve sim uma reunião com a mesa diretora e todos aprovaram a compra desse carro. Agora, se alguém foi na tribuna dizer que não sabia, é da moral e do caráter de cada um que tem que ser discutida. Bueno.